Bom, pessoal, dando sequência aqui à nossa aula, certo? A gente continua na prova da STN 2008. A gente vai analisar aí a questão 26. Considere o seguinte cenário. Em uma certa empresa, há máquinas que podem acessar exclusivamente o serviço web, outras que acessam a web e o serviço de transferência de arquivos, FTP, enquanto outros podem acessar recursos locais da rede. A solução de segurança mais adequada para o controle de acesso nessa rede deve utilizar. Bom, aqui, nesses itens aqui a gente vai ter o seguinte, ó, VPN, né, que seria rede privada virtual, o IDS, uma ferramenta aí de proteção, o sistema de detecção de intrusos, e o IPsec, que é um protocolo utilizado para criação de VPN aí na camada 3. Todos eles estão errados, né? A gente sabe que para controle de acesso, o dispositivo, né, a ferramenta de proteção mais adequada é o quê? O firewall. Pessoal, o que é o firewall, pessoal? O firewall nada mais é do que o porteiro. É aquele cara, né? Aquele cara de paletó e gravata que fica do lado de fora da boate. Ele diz quem é que entra, quem é que não entra. Tem uma lista lá que tem dizendo quem é que pode entrar. E tem uma lista que ele está dizendo quem não pode entrar, certo? Então, uma vez que na política de segurança tem uma determinada diretiva que ele deixa entrar, beleza, mandaram eu deixar entrar, vai entrar. O que esse cara vai fazer lá dentro não é problema meu, é problema do segurança lá de dentro. Quem é o segurança lá de dentro? É o IDS ou IPS. Firewall já não se envolve, a não ser se ele seja um firewall setorizado, né? Ele determina setores dentro da organização, mas mesmo assim ele só vai filtrar para a região onde ele deve ser o ponto de controle de acesso. Porém, ele fala o seguinte, ó, tem um gateway de aplicação. Ele não fala firewall. E tem um filtro de pacotes. Pessoal, exatamente. São dois tipos de firewall. Firewall, que é o filtro de pacotes, e o firewall, que é o gateway de aplicação. Qual a diferença entre os dois? Esse cara, ele se preocupa com algumas características, ou seja, o protocolo da camada 3, protocolo da camada 4, endereços, né? IP de origem, IP, endereço, destino. Principalmente, um filtro de pacote se preocupa com isso aqui. Qual é o protocolo de camada 3? Qual a porta da camada 4, na camada de transporte? Ou seja, qual é o tipo de se é TCP, se é UDP, os endereços de origem e endereços de destino. Certo? Principalmente ele faz isso. Ah, professor, mas tem protocolo... Aí já é outro caso. Aí quando a gente está falando de gateway de aplicação, ou o famoso proxy, gateway de aplicação é a mesma coisa de que proxy, ou seja, um proxy é um tipo de firewall, né? Ele é dividido em duas categorias. Então, esse cara aqui, ele não vai se preocupar com essas coisas aqui mais internas, ele vai se preocupar com isso aqui mais, ó, com os protocolos da camada de aplicação. Ou seja, passa tráfego HTTP, passa tráfego MSN. Então, na empresa de vocês, com certeza, se for uma empresa assim, que ela tem uma política de segurança um pouco mais firme, você não consegue ligar o MSN, você não consegue ligar o Gtalk, você não consegue acessar o Orkut. Então, tudo isso é feito na camada de aplicação, porque ele tem que passar tráfego web
Mas aquele tráfego web cuja assinatura é, por exemplo, a do Orkut, um endereço, ele tem que filtrar. E isso só é filtrado na camada de aplicação. Ou seja, ele é um gateway de aplicação e ele vai se preocupar com isso. Agora, pessoal, é o seguinte, proxy faz cache? Faz, mas não é uma atividade principal do proxy. Faz cache tanto interno quanto reverso. Ou seja, o pessoal de dentro que está acessando para fora, busca primeiro no cache do proxy, para depois ir para a web. Para quê? Para dar velocidade. Mas isso não é função principal. A função principal do proxy é bloqueio. Ele fazer um intermédio entre quem está dentro e quem está fora da rede, certo? Ele é o procurador. Então, nessa questão, a gente vai chegar à conclusão que ele só fala de protocolo da camada de aplicação, FTP, web, etc. Então, nossa solução não é só um firewall qualquer. A nossa solução é um gateway de aplicação, ok? Portanto, a nossa resposta é a A. Beleza? Vamos agora a mais uma questão da STN. Questão polêmica, certo? Apesar de dar para sair, mas o conceito ele está meio equivocado. Ao efetuar uma compra em um site eletrônico, o elemento que garante a autenticidade do servidor site e do cliente usuário na transação é denominado certificado digital. Não é chave pública, até porque chave pública é de domínio público. Resumo de mensagem não serve para isso, a gente já viu. Protocolo de autenticação poderia ser assinatura digital. Agora, é claro, se você tiver um conceito assim, você vai saber que é certificado digital. Todos os sites de comércio eletrônico precisam de uma determinada segurança, portanto, eles usam certificação digital. Ele tem um certificado do site para garantir que aquele site é quem ele diz que é. Porém, esse mesmo recurso que é normal para o servidor não é disseminado na camada da população, certo? Então, quando eu faço compra no Submarino, eu não uso meu certificado digital para comprar. Ele está falando, veja que ele está falando que garante a autenticidade do servidor e do cliente. Realmente, ele garante, mas não é comum o cliente apresentar o seu certificado digital, a não ser na Receita Federal. Ele está usando a CPF, mas no comércio eletrônico, isso ainda não é disseminado. Mas, fugindo das controvérsias, você tinha aí que usar um certo nível de sagacidade, né? E saber que tinha que marcar certificação digital. Mas, mais uma vez, quando eu vou comprar no Submarino, eu uso minha senha. Vou lá, digito meu usuário e senha, não uso meu certificado digital. Eu uso um protocolo de autenticação, eu uso, né? Mas vamos aí ficar com a nossa opção A, certificado digital, ok? Vamos à questão 28. Questão mamão com açúcar, né? Segundo a norma ISO BS 17799. Quem for estudar segurança tem que ter esse número na cabeça. 17799. Aí pode ser ISO, pode ser NBR, mas é 17799. A definição das responsabilidades gerais e específicas no que se refere à gestão da segurança da informação compreende, inclusive, o registro dos incidentes de segurança deve ser estabelecido na... Pessoal, a ISO 17799 tem um capítulo exclusivo para a definição de política de segurança da informação, certo? Que, inclusive, é a resposta da nossa questão, certo? Porque é nela que você vai, como eu expliquei no começo. Vamos lá, o que cai numa política de segurança da informação? O que a gente vai colocar lá? A própria definição de segurança, certo? O comprometimento da alta administração, ou seja, o chefe dizendo, eu vou cumprir esse documento, porque assim, a coisa mais horrível no Brasil é que os chefes são os primeiros a desrespeitar as políticas
por conta de uma certa prerrogativa. No caso, ele deveria pensar o contrário. Eu sou o primeiro a dar o exemplo, mas aqui é o contrário. O cara, não, eu sou o primeiro a quebrar porque isso não se aplica a mim. Então, numa política de segurança real, o chefe, ele tem que se comprometer a seguir. E seguir realmente, né? Não pode ser uma coisa formal. O que a gente coloca também aqui? Papéis e responsabilidades. Quem deve fazer o quê? Quem é responsável pela qual é a seção, nível macro, é responsável pelo backup, a segurança é a responsabilidade de todos, a punição é a responsabilidade de órgão tal, e assim por diante. Definir os players da política de segurança, para que quando ocorra o evento, a gente não fique se perguntando quem faz o quê. Já está definido na política de segurança. Outra coisa, ela define um processo disciplinar, importantíssimo. Como que a pessoa que não cumpre a política de segurança vai ser tratada? Ela tem que ser sancionada. Embora, se você chegar em algum momento e alguém disser que a política de segurança tem um caráter sancionador, está errado. Ela tem um caráter educativo, ela tem que ser distribuída para todos para evitar problemas. Ela não tem um caráter de sancionar, mas ela deve prever um processo disciplinar para que aquele que não cumpra seja efetivamente punido e sirva de exemplo para os outros, né? E por último, ela tem que ter um processo de atualização. Okay? Isso aqui são os que obrigatoriamente deve ter. Tem vários outros, né? A gente vai ver ao longo aí da nossa aula. Mas esses aqui são os principais. Ok? Então até as próximas questões aí.